Olá, alunos, olá, alunas, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Tudo ótimo? Tudo em paz? Eu espero que sim, espero que vocês estejam bem, estejam felizes, entusiasmados, sobretudo que estejam se cuidando de você e das pessoas que vocês amam e das pessoas que fazem parte da vida de vocês. Eu sou o professor Denilson, um prazer, uma alegria, uma honra, uma satisfação tê-los nesse momento filosófico. É aula de filosofia. Chegou a aula de filosofia, que é uma vez por semana, né? Então, vale a pena a gente prestar atenção, focar mesmo nessa aula. Nós temos muitas coisas boas para a gente refletir durante essa aula, certo? Hoje o nosso tema é palavras para entender bem, ainda motivado pelo tema central, né? Viver bem. Todo mundo quer e deseja viver bem, né? Com certeza, todo mundo tem esse objetivo e a gente procura, de certa forma, viver bem, tá? Olha como esse tema já nos interessa bastante, né? Nos interessa bastante. Então, força, entusiasmo, coragem, acredite no seu potencial, acredite que você é capaz, você é uma pessoa dotada de dom, de muitas qualidades. E acredite, sobretudo, em Deus, nosso Pai. Ele merece a nossa honra, nosso louvor, a nossa adoração e confie na graça misericordiosa de Deus. Confie em Deus. Faça sempre suas orações, tenha seu momento de meditação, seja pessoal, seja como família, porque Deus deve sempre estar em primeiro lugar na nossa vida, porque Ele tudo pode, tudo faz. Então, confie na graça misericordiosa de Deus. Dessa forma, eu tenho certeza que você vai conseguir estudar bem, vai conseguir fazer os seus trabalhos, vai conseguir realizar todas as suas tarefas, ok? Então, força e dedicação. O momento de filosofia é um momento que deve ser um momento muito importante, porque a gente descobre coisas novas, coisas muito interessantes para a nossa vida, para a nossa vida. A filosofia é isso, ela nos proporciona a sabedoria de vida, pensar as questões, os assuntos, as temáticas profundamente, de forma filosófica, e de tudo isso tirar um aprendizado e tirar, sobretudo, uma sabedoria de vida para nos tornarmos homens e mulheres de bem, tá? Homens e mulheres que agregam na família, que agregam na escola, que agregam na sociedade. Então, você está convidado a participar de forma mais intensa dessa aula, prestar atenção, assistir a videoaula até o final e, como vocês sabem, né, ao final vocês terão a possibilidade de interagir com o professor, fazer suas perguntas e assim a gente vai crescendo, se desenvolvendo. O conhecimento, ele é muito importante, nunca esqueça disso, né? O conhecimento, a educação de qualidade, a educação comprometida, transforma a vida das pessoas e as pessoas transformam o mundo, né? O mundo de fato precisa de muitas transformações e nós somos agentes transformadores também, cada um fazendo bem a sua parte, fazendo bem seu trabalho, fazendo bem as suas atividades, nós teremos uma sociedade melhor, um mundo melhor de se viver. E é isso que o filósofo, o estudante de filosofia, é isso que a filosofia nos proporciona, a sabedoria de vida para viver bem, viver intensamente, ok? Então, foco nessa aula, coragem, entusiasmo e vamos lá. Palavras para entender bem. Então, alunos, esse é o nosso assunto de hoje, que a gente vai refletir, a gente vai filosofar, tá? Acompanhe aí no material de vocês, no livro, da página 6 a 8, tá bom? Turma, mas eu acho muito importante a gente rever a aula anterior, né? Para a gente relembrar algumas ideias importantes para poder nós prosseguirmos no assunto de hoje. Então vamos rever a aula anterior de uma forma muito rápida, que para a gente
fixar bem as nossas ideias, a ideia sobre o assunto estudado, tá bom? Na aula anterior nós estudamos sobre os opostos, né? Um assunto muito importante, e os opostos é algo do nosso dia a dia. Tinha uma questão que a gente refletiu, que era para você observar os opostos, as coisas contrárias ao seu redor. E de fato é mesmo, né? O nosso dia a dia, o ambiente no qual a gente vive, convive, está cheio de opostos: alto, baixo, noite, dia, quente, frio e assim por diante. Então, nosso dia a dia está presente de opostos, coisas contrárias, tá bom? E nós refletimos sobre um filósofo chamado Heráclito, lá da Grécia Antiga, filósofo pré-socrático, filósofo que de grande importância até hoje. Ele trabalha a questão da dialética, da transformação, da mudança. E como vocês sabem muito bem, a mudança ela é constante na nossa vida, ela é visível e de fato todas as coisas estão constantemente se transformando, sobretudo nos dias atuais, né? Tudo é muito rápido, a transformação é muito rápida. Então a gente refletiu sobre esse filósofo que trata da questão da dialética, tá? Olha que ele diz aí: tudo flui, nada persiste nem permanece o mesmo, né? Então é uma frase dele muito conhecida para exatamente fundamentar a questão da mudança. Ele é o pai da dialética. Considerações importantes sobre Heráclito e sua filosofia. A filosofia de Heráclito procura compreender a multiplicidade do real, para tanto não rejeita as contradições, os opostos, né? E busca compreender a realidade na sua mudança, isto é, no seu dever. Eu enfatizava muito essa questão para vocês na aula passada, né? Tem um termo que é muito conhecido na filosofia, que é o dever, o eterno dever. Em outras palavras, a eterna mudança. Tudo está em constante mudança, nada fica parado na visão de Heráclito, certo? Então, essa um pequeno comentário para enfatizar mais, fixar mais essa ideia de Heráclito na nossa mente para a gente não esquecer mais. Lembrando que esses filósofos que nós estamos estudando, alunos e alunas, esses filósofos eles vão fazer parte agora dos nossos estudos filosóficos, tá? São os primeiros filósofos, são os primeiros pensadores que começaram a pensar o mundo, a realidade de forma filosófica. Então, é o nosso ponto de partida. Então, se faz muito necessário nós entendermos bem esses assuntos, esses pensamentos, porque de agora em diante a gente vai sempre retomar essa filosofia, a filosofia primeira, os primeiros pensadores, os primeiros a pensar o mundo e a realidade de forma filosófica, de forma profunda. Muito boas essas informações, viu? Heráclito, mais uma frase dele muito importante: tudo flui, nada persiste nem permanece o mesmo. A realidade do mundo é em constante transformação. A vida é um fluxo constante, impulsionada pelos opostos, bem e mal, ordem e desordem. A luta é a mãe de todas as coisas. De fato, a mudança, né? Com certeza, você que já está no nono ano, você já percebeu, estudando histórias, outros textos mais, percebeu quanto a nossa história, quanto o mundo, quanto o ser humano já evoluiu. Isso só evidencia, confirma de fato que a mudança, as coisas, o mundo, tudo está em constante transformação, né? Muito boa essas informações, muito atento também, porque de vez em quando essas
esses conhecimentos, essa reflexão está caindo em prova, né? Então vale a pena a gente prestar muita atenção. Às vezes tem alguns assuntos que não são difíceis, ele exige só a atenção da gente, concentração, tá? Vamos prosseguindo. E tá aí algumas imagens que evidencia essa transformação, né? Noite e dia, a mudança, né, constante. Olha aí a imagem de uma jovem e de uma senhora que é a mesma pessoa, porém sofrendo a ação tempo, sofrendo a transformação, sofrendo a mudança, né? Você pode se olhar no espelho, você pode contemplar sua beleza física, sua beleza física, sua aparência, e você perceber, nossa, quando eu estiver com 80, 90 anos, como estará o meu rosto, o meu semblante, o meu físico, né? E aí, você acha que vai haver muita transformação? Com certeza sim, né? Com certeza sim. Então, veja como essas reflexões, esses assuntos também servem para a gente pensar na nossa vida, na nossa existência, né? Vamos prosseguindo? Agora sim, nós vamos entrar no nosso assunto de hoje. Então, espero que essa revisão, essa pequena revisão da aula anterior, tenha sido muito válido para você de agora em diante poder compreender os outros assuntos que virão e também esse, ok? Palavras para entender bem. Vamos refletir a respeito do significado da palavra bem e de sua contrária, a palavra mal, tá? Esses termos são empregados de modo frequente para avaliar os acontecimentos, as atitudes e os objetos e até mesmo as pessoas, tá? Então, hoje em dia a comunicação ela é muito presente. A gente já acorda, já está se comunicando através do próprio contexto familiar, nosso irmão, pai, familiares e também conectado nas redes sociais, né? Mas será que de fato a gente compreende bem toda essa dinâmica do nosso dia a dia? A gente se comunica bem, a gente se faz entender e a gente entende o que as pessoas de fato estão compreendendo? Eu mesmo, quando eu estou explicando, quando eu estou fazendo uma reflexão com o aluno, fico me perguntando. Para mim, o meu entendimento está sendo muito claro e me pergunto em relação ao meu aluno, será que eu estou sendo claro, estou explicando bem, será que ele está entendendo bem? Essa é uma das grandes preocupações minhas, eu acredito também dos outros colegas professores. Por isso que no final da aula a gente tem sempre que fazer perguntas, comentar, refletir alguns pontos importantes e você, aluno, você tem essa possibilidade de fazer comentários, de fazer perguntas para esclarecer bem da melhor forma possível algumas informações e o assunto. Então, no nosso dia a gente reflete muito essas questões, né? Veja como a gente emprega bem as palavras. E você sabe que na língua portuguesa é uma língua muito rica e que uma palavra às vezes tem vários sinônimos e de acordo com o contexto no qual a palavra está, ela pode ter outros significados. Daí a importância de nós procurar entender bem o assunto, procurar fazer uma leitura atenciosa e até mesmo pesquisar algumas palavras no dicionário, tá? E sempre entender a palavra dentro do seu contexto, dentro do texto e do seu contexto. Isso é de extrema relevância, certo? Ok? Vamos prosseguindo. As palavras permitem a comunicação e a compreensão entre as pessoas. Com certeza, é um instrumento de comunicação. Mas também podem gerar dúvidas. Podem gerar dúvidas, mas também podem gerar dúvidas. Faltou uma palavra aí. Ok? De fato, é isso mesmo, né? A gente se comunica, a gente está constantemente se comunicando, mas às vezes
o que a gente fala, o que a gente expressa, podem gerar dúvida, e é normal isso aí, certo? Por isso que a gente tem que ter muita atenção no que a gente está falando, no que a gente está lendo, a forma como a gente está interpretando são algumas orientações que valem a pena a gente observar. Há pessoas, há palavras, desculpa aí, tem um erro. Há palavras com grafias semelhantes e significados diferentes. Muito bem, acredito que você já estudou isso com professor de português, né? Isso é muito evidente, certo? Aquilo que eu falava para vocês, não vale só a gente estudar, a gente precisa ter muita atenção nos estudos. Como eu já enfatizei, às vezes o assunto não é difícil, só exige a nossa atenção, certo? Exige a nossa atenção e a atenção para nós e para muitas pessoas é um desafio, né? Porque geralmente a gente tem outras coisas que desviam a nossa atenção, né? E depois a gente pode dizer, o assunto é difícil, mas se você não prestou atenção, você não estava de fato ali atento, conectado naquela leitura, naquele assunto, naquela explicação, se torna de fato difícil mesmo de entender. Por isso que a gente tem que focar naquele estudo, naquela aula, naquele texto, naquele exercício, para nós entendermos bem. Esse é o nosso objetivo, entender bem para compreender bem, portanto, adquirir o conhecimento necessário, não é verdade? Ótimo, vamos lá. Então, aí na página 7, turma, tem um exercício. Vocês podem acompanhar, tem um exercício que eu vou fazer só a primeira questão, vai servir de exemplo para você fazer as outras questões, ok? Vamos lá. Leia com atenção os pares de frases. Em cada um deles, reescreva as frases substituindo a palavra destacada por um sinônimo ou por termo com sentido próximo. Então, veja isso, você vai trocar uma palavra por outra que tem o mesmo significado. Lembra que eu falei do sinônimo? Que a nossa língua, as palavras têm sinônimos, tá? E a gente precisa ter muito atenção sobre esse aspecto, ok? E tem aí o nosso primeiro exemplo, que diz o seguinte: meu pai quer que eu me torne um homem bom. Homem bom. Meu pai, meu professor, as pessoas que me amam querem que eu seja de fato um homem bom. Como é que ia ficar como é que a gente poderia substituir o bom por outro termo semelhante ou por outra frase? Como é que fica? Vamos ver aí no exemplo. Meu pai quer que eu me torne um homem virtuoso ou moralmente correto. Se eu sou homem bom, eu sou homem virtuoso, sou homem correto, né? Veja, é até legal, muito bom fazer esse exercício, porque a gente acaba de fato exercitando alguns termos que são muito importantes e a gente acaba assimilando para o nosso dia a dia, para a nossa vivência, né? A questão da bondade, né? A questão sobretudo da virtude. Todo mundo quer e deseja ser uma pessoa boa, homem e mulher, que todo mundo gosta, que todo mundo se alegra com a sua presença. É tão bom você chegar num lugar e saber que a sua presença é uma alegria, a sua presença é uma satisfação para as outras pessoas que estão ao seu redor, né? E muito mais aí numa pessoa virtuosa. Devo dizer para vocês que os primeiros filósofos, sobretudo Platão, Aristóteles e Sócrates, eles refletiram muito sobre as virtudes,
a virtude, a bondade como condição para o ser humano ser feliz. Olha como isso é importante. Olha como é importante a gente de fato trabalhar, se esforçar para ser homens e mulheres virtuosos, virtuosas, né? De bondade, que seja correto, que tenha a moral, a ética como princípio de vida, como vivência, né? Então, veja como na nossa língua portuguesa, a nossa língua é muito rica, a gente pode enriquecer o nosso vocabulário. Olha, veja como isso é importante, né? A gente amplia a nossa visão de mundo, de conhecimento, e a gente fica com um vocabulário mais rico, mais profundo. Isso serve alunas, para quando você estiver fazendo um texto, quando você estiver fazendo um texto, uma redação, quando você estiver explicando algo para alguém, usar palavras mais técnicas, termos mais acadêmicos, mais apropriados. Isso é muito importante, enriquece de fato muito o nosso vocabulário. Então, acredito que vocês tenham entendido bem esse exemplo. Mas tem outro exemplo que eu coloquei para vocês para facilitar de fato o exercício, a resolução das questões seguintes, certo? Vamos lá, prosseguindo. Sou muito bom em jogos de estratégias. Como é que fica? Sou hábil ou habilidoso em jogos de estratégia. Então tá aí mais um exemplo para você entender bem e fazer as outras questões. Tudo bem? Tudo certo? Vamos prosseguir então. A gente vai entrar no outro tópico muito importante também, que é falar de conceitos. De conceitos. Uma palavra pode nomear ou descrever seres, objetos, sentimentos, relações. Desse modo, quando alguém diz que vai alimentar seu cachorro, um exemplo muito importante, tá? Tá aí no material de vocês. A pessoa pode compreender que se trata de um animal doméstico, mamífero, com 4 patas, coberto por pelo, quelate, etc, né? Então, se um termo que você já conhece, você inconscientemente já diz que, no caso do cachorro, é um animal, é um animal doméstico, late, tem pelo, é um mamífero, etc, etc, né? Se eu falar para você que filosofia, tá? De repente você vai entender logo assim de imediato, amor à sabedoria, amizade pelo saber, tá? Desejo pelo conhecimento, reflexão profunda, estudar os filósofos, os antigos até os atuais, tá? Uma série de coisas pode vir na sua mente e você vai dando de forma até inconsciente os conceitos já para isso, né? Então veja como um exemplo muito importante. Se eu falar de Netflix aqui para você, o que você vai lembrar? Filmes bons, várias séries, né? Vai lembrar de documentários, tudo que você falou de uma palavra, já viu um monte de conceito relacionado àquela palavra que você proferiu, que você ouviu falar. Então, o exemplo do cachorro, eu acho que é um exemplo muito, muito importante, muito bom de entender. Vamos prosseguindo. Tá aí o exemplo, tá? Para realmente enfatizar bem essa ideia, né? Que uma palavra expressa vários conceitos ou várias noções do que aquela palavra pode significar. Muito bom, né? Então, vocês sabem que tem cachorro com várias cores, diversos tamanhos, diversas raças e assim por diante. Legal, né? Muito, muito, muito boa essa reflexão.
As palavras podem exercer outras funções, entre as quais a de expressar conceitos, ou seja, ideias, juízos sobre o que e como as coisas são. Verdade. Então, as palavras podem de fato expressar vários conceitos, ideia, por exemplo, falou pizza para você, você já pensa no final de semana, né? Geralmente as pessoas comem muita pizza nos finais de semana. Então, veja uma palavra proferida, uma palavra pronunciada, vem várias ideias, juízo de valor, conceito, uma série de coisas que você lembra até meio que automático, não é verdade? Meio que automático. Às vezes, quando a gente vai falar que tem prova, o aluno já fica logo preocupado, né? Então, já bate o nervosismo, já bate a ansiedade. Então, olha como a palavra ela tem poder. A palavra tem o potencial de tirar até a nossa tranquilidade, às vezes proporcionar um bem-estar. Dizia assim para o aluno: parabéns, você tirou nota 10. O aluno fica contente, fica feliz, etc. Né? Muito boa essa reflexão. Por isso, a filosofia propõe que os conceitos sejam objeto de reflexão. Muito boa essa informação também. E diálogos nos quais se explorem diversos pontos de vista. Isso que é o bacana na filosofia. Explorar diversos pontos de vista através da reflexão, tá? De opiniões, contextos e possibilidades. Olha como esse tópico é muito importante, turma. Muito importante. Então, não esqueçam disso. Filosofia, de fato, é isso. Propor uma ideia, propor um assunto no qual a gente vai ter a possibilidade de dialogar, de refletir, explorar a nossa reflexão, levando em conta sempre o contexto, o texto e as possibilidades de reflexão que os textos nos proporcionam. Filosofia é isso, é de fato discutir de forma coerente, até e mesmo de forma respeitosa, entendendo que você tem uma opinião, que você tem uma percepção e que o outro também tem, tá? Lógico que não é qualquer reflexão, uma reflexão coerente, profunda, uma reflexão séria, ok, pessoal? Isso é um dado super importante. E continuando aí no livro de vocês, na página 8, também vocês vão ter uma pequena atividade que acredito que agora vocês vão ter condições de responder, tá? De pensar profundamente, de refletir com mais, você tem mais condições de refletir para poder dar uma resposta. A partir de tudo isso que nós refletimos, estudamos, até lemos mesmo, o que é bem o que é o bem para você? Como é que você interpreta agora? Bem. Um bem pode estar relacionado a uma virtude, a um agir correto, um agir ético, um agir moral. Um bem está relacionado a obedecer as regras. Um bem está relacionado a respeitar o outro. Olha a possibilidade de coisas que a gente tem para pensar e colocar como resposta sobre o bem, tá? Muito boa, né? Muito bom, acredito que vocês vão fazer essas atividades de forma muito tranquila e escrevendo muito. Peço, queridos alunos, vocês sabem, alunos que já são meus alunos, tá? Que já me conhecem, vocês sabem que o professor gosta que o aluno de fato escreva, tá? Desenvolva essa habilidade, tá, turma? Não se preocupe muito se está certo ou errado, mas desenvolva essa habilidade. E a gente aprende fazendo mesmo, tá? Fazendo, acertando, errando, e assim a gente vai se desenvolvendo, ok? E a outra questão é mal, tá? Lembrando que é o mal com L. Tem dois tipos de mal aí, mal com L e mal com U. E você, acredito que você já sabe muito bem a diferença. Então, olha outras possibilidades que você tem aí de pensar sobre mal, tá?
tá? O aluno foi mal na prova, tá? O ser humano está cuidando mal da natureza. Olha aí, quantas possibilidades que a gente tem, vários contextos para inserir a palavra mal. E você mesmo pode criar, você tem essa possibilidade de criar, de responder aí, mal aí você completa de acordo com o seu entendimento, certo? Espero que vocês tenham de fato entendido, compreendido. Foi um prazer, uma alegria, uma satisfação estar com vocês nesse momento de aula de filosofia. Fico por aqui, muito obrigado e um grande abraço do professor Denilson. Até a próxima aula.